As férias escolares chegaram ao fim e com elas muitas mudanças virão. Se você mudou seu filho de escola, certamente passou por um momento difícil de escolha. Se você ainda se questiona nessa história, será que eu escolhi certo? Será que meu filho vai gostar? E ainda vai se adaptar? Essas e outras questões serão respondidas a partir de agora pela pedagoga Francisca Paris. Como vai, meu amor? Muito obrigado por ter vindo. Não se levante, por favor. Como vai você? Bem, você, querido. Obrigado pelo convite. Tão bonitinho. Mas então, Francisca, essas coisas que todos nós eventualmente já passamos, né, na vida, nós pais, não sei se você é mãe, mas o que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher uma escola para os filhos? Isso. Na hora que nós escolhemos a escola para os nossos filhos, uma coisa que a gente deve ter na cabeça é o que nós queremos, nós como família. A família é composta pelo pai, mãe, tios, avós, enfim, quem cuida da criança e do adolescente. E nós temos que perguntar se a escola responde às demandas da família. O que são as demandas da família? Por exemplo, uma escola não é igual a outra, Rony. Uma escola, às vezes, tem um projeto pedagógico muito voltado para o esporte, a outra para a arte, música, a outra, por exemplo, tem uma rigidez maior com relação ao comportamento das crianças, disciplinas. O que nós, como família, desejamos? E aí nós temos que procurar e ver a escola que lida com transparência sobre esse assunto, que se mostra. E aí escolher a escola que realmente, porque cada família é de um jeito, cada criança é de um jeito, e as escolas vão responder aquilo que a gente deseja e ou seja, Francisco, não há uma diretriz, sei lá, rígida. Isso vai muito da sua escolha pessoal e daquilo que você espera que vá, de alguma maneira, contribuir para a educação do seu filho, da maneira que você acha que é certa. Exatamente. Tá. Agora, e a relação da família com os educadores? Isso. É uma relação que deve ser extremamente uma relação de confiança. A família tem que confiar na escola que ela escolheu para os seus filhos e, sobretudo, mostrar esta relação de confiança, principalmente se a criança for pequena, através de atitudes concretas. Então, uma criança que observa os pais, os avós, os tios, dizendo mal do professor, não acreditando na palavra de um educador, de um diretor da escola, possivelmente é uma criança que vai levar insegurança. Então, tem que ser uma relação, porque é uma relação de educação compartilhada entre os pais e a escola. Claro. E por isso tem que ser de confiança. E essa história da mudança que eu estava falando no começo, né? Quando é que é imprescindível a gente mudar de instituição, de escola, sei lá? Isso. Nós temos que saber acolher as nossas crianças, saber ouvir os comportamentos que não são ditos, sobretudo. É importante mudar de escola quando nós percebemos que o nosso filho, seja ele criança, jovem, adolescente, estiver em sofrimento. O que é uma criança, um adolescente estar em sofrimento? É alguém que vai para a escola com certo desencanto, é uma criança que se queixa de que os amigos não gostam dela, que não gosta de fazer as lições de casa. Então nós temos que ir até a escola, entender o que está acontecendo e perceber que se isso de fato está sendo um fardo, propiciar uma mudança que aí vai ser necessária, que talvez outro ambiente vai trazer novas perspectivas, um novo modelo aí de escola, nova vida para a criança. Uma vez me perguntaram o seguinte: pô, se quem estuda é o filho, por que ele não pode escolher a escola que ele quer? Pergunta interessante. Tu me acha? Eu queria dizer para os pais, não abram mão desta missão, desta função. Quem escolhe a escola da criança e adolescente é a família, são os responsáveis legais dessa criança, sejam eles os pais ou os outros adultos responsáveis. A criança é totalmente dependente, não tem lucidez nem discernimento para fazer essa escolha. Claro. Tampouco o adolescente que está em ensaios de autonomia, não é? Meu Deus. Então, nós não podemos deixar, por exemplo, pais que negligenciam a sua função e dizem, mas ele não quer ir naquela escola, ele não gosta. Se você está convicto que é a melhor escolha, a melhor escola, invista numa adaptação, num acompanhamento e não abra mão da sua decisão. Como é que deve ser feita esta adaptação? Isso. Se for uma criança pequena, a adaptação vai se dar, sobretudo, a partir da presença dos pais, das mães, dos responsáveis. Se for um adolescente, através da observação do comportamento
na volta da escola. E o que é essa adaptação? Por exemplo, chamar os amigos do adolescente para vir na sua casa, para que ele possa ter um ambiente de interação. Se for a criança pequena, que ela possa assistir o pai ou a mãe abraçando a professora, beijando a professora. Esse tipo de observação faz com que ela confie nos adultos a quem ela está sendo delegada, né? Ela está sendo deixada num bando de desconhecidos. Claro, e ela precisa perceber que pode confiar. Mas aí, Francisco, é o seguinte, quando a adaptação não acontece, apesar da força de vontade do aluno, da família, e a gente identifica, sei lá, que o problema, na verdade, está na escola. O que a gente faz? Quando o problema está na escola, Rony, ele não é o problema só do nosso filho. Geralmente, ele vai ser problema para outras crianças. A gente pode ter uma atitude de denúncia, não uma denúncia vazia. Por exemplo, a denúncia na própria escola. Evidenciar para a escola alguns possíveis erros que estão atrapalhando a vida das crianças. Ou, por exemplo, numa secretaria de educação, num conselho de educação, na própria imprensa, se for o caso. Se não, nós podemos também partir para a mudança e fazer todo o enfrentamento necessário que a mudança exige. Por exemplo, tudo que é novo traz certo sofrimento, certo conhecimento, e aí a gente acompanha o nosso filho na conquista desse novo, na frustração da perda do amigo velho, mas que isso é necessário porque a vida nos pede mudanças. Eu acho que essa história tem que ser, de fato, fora do colégio, porque eu já vi cenas, Francisca, tem aquela história, um amigo meu, não sei o quê. Não, isso foi, de fato, com um casal de amigos que achou que a escola estava negligenciando a educação. E ele foi na escola, o pai e a mãe foram os dois, o casal, para denunciar a direção da escola o que estava acontecendo. O filho deles teve que sair, porque foi uma coisa persecutória de tal monta ao cara, quer dizer, ao menino que deveria ser protegido. Pelo contrário, que existe essa coisa muito particular. Eu acho que, eu não diria que é, sei lá, um grupo desse tipo que acontece com as assembleias legislativas, com a Câmara dos Deputados, que existe aquela coisa mais... existe até uma terminologia certa para isso, né? Mas que seria o fisiologismo, né? Eu não sei se é isso mesmo. Corporativismo. O corporativismo com toda certeza né? Porque é um grupo, aliás, são todos educadores. Tiveram que tirar o cara do colégio. Isso é verdade. E nós já assistimos, né, e já ouvimos muitas histórias como essa. Veja bem, o menino, o adolescente, a criança, enfim, é aluno para a escola e filho para a família. Ele tem dois papéis, mas é o mesmo sujeito, é a mesma pessoa. E os adultos responsáveis deveriam, por lei, por ordem ética, proteger esta criança, esse adolescente em formação. Então, jamais se esperaria que a escola perseguisse uma criança a partir de uma denúncia do pai, que pode ser legítima ou não. Se for, que ela venha para que a gente possa crescer, corrigir os erros. Se não for, que seja novamente esclarecido aos pais o fato, que seja aquilo que eu disse, uma relação de transparência, de comunicação. Mas a pior coisa foi deixar o elo mais fraco da corrente ser perseguido. Isso é realmente uma atitude incabível, covarde. Dependendo da faixa etária, as condições de adaptação do novo ambiente, a gente está falando, mudam de acordo com as variações externas. Isso é uma coisa mais ou menos clara, né? Agora, qual é a idade mais crítica que se deve fazer para se contornar essa situação? São os adolescentes. Quando a gente vê a criança num parque, se a gente vai num parque de diversões, numa praça, enfim, a gente percebe que as crianças, com muita facilidade, fazem novos amigos. O adolescente não. Ele é gregário. E por uma questão identitária, ele se organiza, vamos chamar, em certas tribos. Claro. Não é nada pejorativo, mas no sentido que lhe dá a identidade de pertencer àquele grupo. E por que ele precisa disso, pai e mãe? Ele precisa construir-se como pessoa autônoma que não está ligado mais
aquilo que é culturalmente a sua família, aquilo que é seu pai, aquilo que é sua mãe. Então ele precisa romper com a família, por isso que ele acha que o pai é um quadrado, a mãe não sabe de nada, e se ligar aos seus pares, aqueles que ele acha que se parecem com ele. É uma atitude necessária de amadurecimento. Então, os amigos são muito importantes para o adolescente. E tirá-lo de uma escola nessa faixa de adolescência é muito complicado. Pode causar até transtornos como depressão, acanhamento, e que a gente tem que acompanhar. Isso não significa que seja regra. Havendo necessidade, tem que ser feito. A responsabilidade é dos pais. Mas deve ser acompanhado com cuidado para que essa mudança traga coisas boas para a vida do adolescente, da família, e não aí situações difíceis depois de serem resolvidas. Francisca, estou impressionado com você, com a sua... Você parece que faz televisão todo santo dia. Como é articulada, bonita, cara feita para televisão. Ah, criança, a produção precisa trazer mais a Francisca aqui. Adorei você. Com prazer, virei muito. Aqui, ó, o diretor acabou de falar que já está na ficha. Obrigado, viu, Francisca, pelo seu esclarecimento. Adorei te conhecer. E eu é que tenho o maior essa prazer. Coisa de, é uma coisa engraçada. Televisão, Francisca, tem um time. Você não pode ser prolixo, você não pode ser curto demais. Você é na medida certa. Que ótimo. Adorei te conhecer. Que bom. E eu tive assim, o maior prazer de estar aqui, que a gente puder vir aqui conversar mais sobre educação, que é minha paixão, estarei presente. Obrigado, querida. Francisca Paris, ela é pedagoga.